Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu tava pensando se eu comentava com vocês, mas como eu sei que tem muitas pessoas que vendem no Enjoei aqui, ou que tem brechó, ou que gostam de mim também, eu resolvi contar, até porque eu tô aqui pra falar não só das coisas boas, mas também das coisas ruins que acontecem no mundo dos brechós e com qualquer pessoa que resolve se expor na internet de alguma forma. Eu sei que meu alcance não é muito grande, mas de qualquer forma eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham e que eu acho que é legal eu contar esse relato aqui pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, mais de desabafo e contando uma coisa que aconteceu comigo, eu espero que vocês gostem. E se gostarem, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, porque vai me ajudar bastante. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a postar vídeos aqui no canal sobre Shopee, sobre Enjoei, sobre as minhas vendas online, eu sabia que em algum momento poderia ter alguma pessoa mal intencionada ou que fizesse alguma maldade mesmo, né? Porque existem muitas pessoas boas no mundo, como você sabe, mas existem pessoas maldosas também e que não se importam com as outras pessoas ou não tem mais o que fazer, né? E o que aconteceu? Eu falo aqui no canal sobre Enjoei, eu sei que muitas pessoas já sofreram golpes lá e eu também tento trazer alguns mecanismos de defesa para que as pessoas não passem por situações assim, porque eu sei que são muito ruins, mas sei também que ninguém tá livre, né, que pode acontecer comigo. E quando eu comecei a falar aqui para vocês, eu sabia que por falar disso, poderia ter algumas pessoas que por já terem passado por alguma coisa parecida, se sentissem ofendidas ou pensassem, ah, é? Tu tá falando tão bem do Enjoei, vamos ver, fazer uma coisa pra ti. E foi isso que aconteceu. Eu acredito, eu posso estar sendo muito pessimista, mas acho que não. Eu confio muito na minha intuição. Apesar daquela frase de The Office que fala que a intuição da mulher nunca falha. Daí eu acho que é o Dwight falando, tipo, existem muitas mães solteiras no mundo pra provar o contrário, né? Só um pouquinho. Eu tava lá trabalhando numa sexta-feira, quando eu recebi 4 compras seguidas de sacolinhas no Enjoei. Isso nunca aconteceu, tá? Geralmente, a pessoa pode ter muito dinheiro, nunca, é muito raro, até quem vende no Enjoei é que pode falar aqui embaixo se já aconteceu contigo. Mas é muito raro uma pessoa fazer tantas compras sem fazer uma oferta e muito menos sem fazer uma pergunta. A pessoa decidiu comprar 4 sacolinhas, no total foram umas 17 peças, e não fez uma pergunta sobre as peças. Aquilo já me deixou com o pé um pouco atrás. E era tipo o valor, deixa eu calcular. Eram uns 500, 600 reais de lucro que eu ia ter. Então a pessoa deve ter pago, sei lá, uns R$ 1.000 nessa compra em um brechó. O que me deixou um pouco mais tranquila. Essa mulher tinha uma loja também. Ela vende no Enjoei. Então eu pensei, ah, ela vende no Enjoei, então ela pode ter comprado com os créditos das vendas dela. E, sei lá, talvez ela acompanhe, confie e quis fazer a compra. Mas eu também pensei, talvez ela já tenha visto vídeos meus, já tenha sofrido algum golpe no Enjoei e queira me dar uma alfinetada, alguma coisa do tipo. Mas eu pensei, uma pessoa não vai comprar tudo isso, ter a função de comprar e depois receber o estorno, né? Mas tá, eu fiz os pacotes e pra quem não sabe, fazer pacote do brechó é muito demorado, porque tem que passar a fita, em peças com bolinha tem que tirar a bolinha, tem que fazer os pacotes com todo amor e carinho, tem que botar cheirinho e tal. Apesar de eu amar, é bem demorado. Tipo, eu passei o dia inteiro fazendo aquilo e pensando, ai, que bom que vendeu, né? 600 reais que eu não tava esperando, mas eu tô um pouco desconfiada. Eu tava bem desconfiada. Tá, daí passou o final de semana, a gente curtiu o final de semana normal, que nem a gente faz, a gente foi nos meus sogros e tal. Na segunda-feira, ela me mandou mensagem falando, olha, não manda meus pedidos porque eu vou ter que cancelar, desculpa, não sei o que, pedindo muita desculpa. E o que eu imaginava se concretizou. O que eu imaginava que ia acontecer, tá? Eu ia enviar tudo,
ter mais trabalho do que eu já tive, né? Porque eu teria que levar no correio, provavelmente eu teria que ir de Uber, porque é bastante caixa, a gente não tem carro, então quando... Era na Log, na verdade, na cidade vizinha. Então eu teria que enviar de Uber, né? A gente teria o gasto, provavelmente tipo R$ 20 pra enviar com Uber. E teria mais prejuízo ainda. E ela pediria pra devolver, algo do tipo, ou enviaria, sei lá, outra coisa no lugar, porque geralmente é assim que acontecem os golpes. Isso é o que eu tava pressentindo. Mas foi um pouco menos pior do que eu achei, porque ela pediu pra eu cancelar os envios, porque ela não pode cancelar antes de 5 dias, né? Só que, se eu cancelasse esses 4 pedidos, eu provavelmente teria alguma punição na plataforma, porque não dá pra eu cancelar tantas coisas, né? Porque parece que eu não tenho estoque, alguma coisa do tipo, talvez me prejudicaria. Mas eu pensei, eu não vou fazer isso porque eu não tive culpa, né? Eu vou esperar esses 5 dias pra ela cancelar ou pro Enjoei cancelar pra mim. Então eu entrei em contato com o Enjoei, eles me responderam pra guardar os 5 dias que ela precisa pra ela mesma cancelar, pra eu não ter nenhum prejuízo maior ainda, né? E eu espero realmente que não tenha sido um golpe, mas eu acho muito difícil não ter sido. Outro indício que eu achei muito estranho é que as roupas eram muito diferentes entre si, os estilos, sabe? Não combinavam. Uma pessoa que usava um tipo de peça ali não usaria outro, provavelmente. Claro que pode, mas, tipo, foi mais uma bandeira vermelha ali pra mim, sabe? E, enfim, eu achei tudo muito estranho. Também essa questão de cancelar e ela sabendo, ela tendo loja. Ela sabia que o cancelamento não seria muito bom pra mim. Então, claro, eu não vou cancelar porque eu não tenho culpa nenhuma. Então, eu esperei que ela cancelasse. Logo quando isso aconteceu, quando ela me mandou mensagem, eu fiquei muito triste na hora. Não pelo dinheiro que eu não ia receber, até porque nunca é garantido, né? A pessoa tem que receber, ela tem que gostar, tudo bem. Mas eu fiquei muito sentida porque ela tinha loja, então eu não esperava isso de uma pessoa que tem loja. E mesmo que tenha sido uma compra por impulso, também é muita irresponsabilidade com uma outra pessoa, ainda mais tu tendo loja. Porque, claro, imprevistos acontecem. Ela pode ter comprado e ter tido um problema financeiro, o carro dela pode ter estragado, alguém da família pode ter ficado doente. E eu entendo, mas eu acho muito difícil, sabe? Mas na hora eu fiquei muito frustrada, eu fiquei triste mais pelo tempo que eu gastei na sexta-feira fazendo, porque eu tenho outros trabalhos também, então eu tenho outras coisas pra fazer. E mesmo que não tivesse, seria um tempo que talvez eu podia ter olhado um filme com meu marido, ficado mais com os meus gatos, mas não, eu tava fazendo isso. Então, é uma coisa que acaba frustrando a gente, e eu acredito que seja esse o intuito de uma pessoa que faz uma coisa assim. Eu nunca faria isso de volta. Eu tenho a loja dela ali, eu olhei e tal. Eu poderia fazer uma coisa assim pra ela, mas eu nunca faria pro outro uma coisa que eu não quero que façam pra mim. E apesar de que um pensamento intrusivo como esse passa na cabeça, tipo, eu vou dar na mesma moeda e tal, mas eu nunca faria. Enfim, é uma coisa que fez com que eu tivesse muito mais vontade de vender lá e pelo contrário, não me deu vontade de desistir, me deu vontade de continuar e de não ser uma pessoa assim pra nenhuma outra pessoa, de não fazer isso pra outra pessoa. A gente não sabe como é a vida da pessoa. Sei lá, eu podia ter deixado de ficar, deixado, sei lá, se um parente meu tá doente e eu precisasse ir no hospital cuidar dele, por exemplo, e uma pessoa fizesse isso pra mim e eu ficasse trabalhando ao invés de fazer isso. Tipo, sabe? A gente nunca sabe o que tá passando na vida da outra pessoa. Então é muito importante que, além de a gente não, obviamente, dar golpes nas outras pessoas e fazer coisas assim, mesmo que a gente que tenha sido, sei lá, uma compra impulsiva, pensa antes de fazer, sabe? E, enfim, esse é um relato de um possível golpe que eu sofri no Enjoei e que como eu falei pra vocês, eu nunca tinha passado por nada no Enjoei, e eu acho que até por eu falar aqui, talvez isso tenha acontecido, mas apesar de ter medo de que isso aconteça novamente, ou que aconteça alguma coisa parecida, eu resolvi contar aqui pra vocês e abrir meu coração, contar essa situação que aconteceu. Eu tenho muito uma linha bem tênue aqui no que eu compartilho com vocês, apesar de compartilhar coisas que acontecem assim,
de contar do dia a dia do brechó, de como funciona, da minha história com brechó e tal, eu tenho muito cuidado também com a questão de exposição demais, que eu não gosto. Eu sou uma pessoa bem reservada. Então aqui é um local mesmo em que eu sou um pouco mais aberta e conto pra vocês, até pra ajudar. Mas é uma coisa que eu tenho bastante cuidado e que me faz travar, às vezes, aqui nos vídeos, porque eu tenho algumas ideias, mas às vezes eu não sei o ponto em que eu posso falar algumas coisas sem me sentir exposta demais ou sem me sentir mal com isso. Então é uma coisa que eu venho trabalhando e que eu espero que eu consiga seguir aqui, respeitando esse meu jeito, né? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo sobre brechó. Não se preocupem que isso não me fez desistir, muito pelo contrário, me fez ver que existem pessoas ruins, que coisas ruins acontecem e que não é por isso que eu devo desistir do meu negócio, eu nem posso, na verdade. Mas, então era isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo se gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau!